Vamos olhar o vídeo aqui. E aí? Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Como é que tá de quarentena? Espero que tudo muito legal, muita saúde. Tô com saudade de vocês, queria estar em sala de aula, mas logo menos, né? Logo mais estaremos próximos, se tudo correr bem, e vai. Então pessoal, no meio tempo, vamos lá, vamos falar um pouquinho de história. Eu tinha explicado um pouco dos motivos que levaram à Revolução Russa, a Revolução Socialista na Rússia. Um pouco da crise que viveu, né, aquele império. Mas, pessoal, eu percebi que seria essencial para vocês entenderem bem o século XX, que é o nosso século em questão, a gente fala de um ponto importante do século XIX. Um ponto que não é trabalhado direito nos livros de história. Eu percebi o seguinte, galera. Como para falar de Revolução Francesa tem que se falar do Iluminismo, então para falar do movimento prático que aconteceu, tem que se falar das ideias por trás, eu percebi que seria muito legal falar com vocês sobre o positivismo. Antes de falar de socialismo, antes de falar de liberalismo, a gente tem que ver o que está por trás dessas ideias. Porque cada época tem a sua maneira geral de pensar, sabe? E o positivismo influenciou o século XX e o XIX de maneira absoluta. Então, pessoal, o que seria esse positivismo? Auguste Comte, ele era um francês, tá? Ele se formou nas ciências exatas, na matemática, e então ele tinha um pensamento muito voltado para o lógico, para tentar entender a sistêmica das coisas, sabe? Vamos dizer assim, que ele é o cara da ciência moderna. Ele que funda a maneira da gente fazer ciência, da gente pensar a ciência no século XIX. Começa primeira metade do século XIX. Por que esse cara é tão importante? Bom, porque ele traça um panorama que ele leva a ciência matemática para ciências humanas. Uma coisa que hoje em dia a gente não faz, porque a gente não tenta entender os mecanismos da máquina humana como se fosse uma coisa assim tão lógica, sabe? A gente largou um pouco isso. Mas ele inaugurou essa ideia. E aí outros vieram nessa corrente. Por que eu estou falando dele? Porque outros vão pegar essa inspiração de tentar achar, pessoal, uma previsão do que vai acontecer. Como que cientificamente você entender tão bem alguma coisa que você vai saber onde ela vai chegar, entendeu? Eles tinham essa ideia que chama, aí uma palavrinha nova para vocês, teleologia. Teleologia, que é olhar o que virá no futuro. Então o Conte ele tinha certeza que o progresso da humanidade, a humanidade está fadada a esse progresso, é a ciência. Então, inevitavelmente, a gente está numa escala evolutiva. Para o Conte e para o positivismo, que ele criou, para a ciência do século XIX, existe uma escala de evolução, pessoal, onde não se retorna. A gente está sempre progredindo para chegar nesse absoluto assim da ciência, sabe? Onde você tem dados concretos, você faz análises, é uma coisa bem como se fosse robótica, assim, sabe? E por que, que o problema, não, mas enfim, disso ser levado para as humanas? É que, galera, pessoal como Karl Marx, que criou o socialismo da forma que a gente conhece, e Adam Smith, todos os pensadores que levaram essas grandes correntes de pensamento que os países vão adotar, esses caras estavam muito nessa coisa do positivismo, acreditando que é possível a gente prever onde vamos chegar. Então,
eles criaram utopias. Vocês lembram, ano passado, pessoal, quando eu comecei o ano, e eu fiz uma atividade que vocês tinham que imaginar a sua ilha da utopia, onde teria tudo de mais lindo naquele lugar, né? Então, o século XIX é o século das utopias. Eles estão criando um monte de paraísos, assim, onde a humanidade vai chegar. Só que, assim, eles divergem de que forma que nós vamos chegar nesse paraíso, entendeu? Nessa utopia, nessa coisa maravilhosa da existência. Agora sim nós estamos chegando no século XX, tá? Que é o século onde vai ter mais conflito por conta da ideologia, de que caminho tomar. E aí estamos chegando também na nossa Revolução Russa de 1917. Bem, pessoal, então a gente tem duas principais correntes aí que se destacam, tá? Vamos pensar entre capitalismo e socialismo, porque essa briga, pessoal, vai ser grande no século XX. Eu falei para vocês, na Guerra Fria vai ser o que vai estar em jogo, entendeu? É a Rússia representando o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo, o Ocidente, né, e o Oriente, vamos dizer assim. Bem, galera, o que está por trás dessas duas correntes ideológicas? Adam Smith, ele é fim do iluminismo e ele vem com a ideia de que o homem deve ser um pouco egoísta, porque ele sendo egoísta, ele vai acabar fazendo um bem ao todo. Então, você pensando em você mesmo, você naturalmente está se ajudando e ajudando os que estão ao teu redor. É claro que eu estou simplificando, mas as coisas se regulam sem interferência do Estado, com liberdade. Então, Adam Smith foi nessa linha de pensamento, do liberalismo, né? Hoje a gente fala muito de neoliberalismo, isso é outro assunto, mas vem do liberalismo. Bem, já o Karl Marx, ele olhou e falou, bom, para a gente chegar lá, tá vendo? Eles estão todos apontando para um lugar bonito onde vai estar a humanidade. O Marx, ele olha para o capitalismo e fala, com exploração não vai dar, com desigualdade a gente não chega. E esse tipo de pensamento liberalista, ele chama de burguês, ele só vai nos levar a mais desigualdade. Então a gente nunca vai conseguir um estado de conforto social, de igualdade, né? Bem, então o que o Marx propõe no socialismo? Que a Rússia vai tentar adotar. Tentar, porque vocês sabem de onde vem a Rússia. A Rússia vem no contexto medieval. A gente falou disso. Ela é quase... Imagina, ela está com 4 séculos atrasada, né? Mas enfim. O que você precisa fazer então para chegar nesse socialismo marxista? Você precisa, em etapas, repetir a Revolução Francesa. Só que, claro, dessa vez você não vai colocar a burguesia no topo da pirâmide social. Você vai se inspirar na Revolução Francesa para, então, colocar o proletariado, que é o trabalhador, e o camponês administrando por um tempo o Estado. Então, a gente vai passar por uma concentração dos bens do Estado, tudo dividido, tudo tirado, na verdade, divisão das terras, o Estado ele pegaria e a partir disso ele faria uma distribuição. Essa que seria a ideia, para depois chegar num comunismo que ele nem fala muito bem sobre o que seria esse comunismo. Então, pessoal, ainda tem no meio do caminho uma Alemanha que pensa social-democracia, que fala, olha, para a gente chegar num Estado mais socialista, mais bonito, mais igualitário, a gente tem que passar por reformas no capitalismo. A gente não pode fazer uma revolução. E Marx falava em fazer uma revolução. Porque sem uma revolução, a gente não vai chegar nesse estado de igualdade social. Então essas são as principais diferenças. Eu vou ficando por aqui, esse vídeo já ficou longo. Desculpa falar muito, pessoal, é que, assim, esse assunto, essa divergência ideológica, tem gente que acredita que até hoje ela existe, né? Mas a sombra, assim, dessa briga, ela ecoa um pouco no século XXI, mas ela vai regir o século XX, tá? Então, o que vai acontecer na Rússia agora, dela se tornar socialista, vai mudar a história do século XX. Valeu, galera.